trazer a palavra para os amados irmãos ao livro de Hebreus, no seu capítulo de número 12. Interessante que toda vez que eu marco compromisso para pregar, o rapaz que trabalha comigo, meu rendeiro, no caso o que me rende, eu trabalho durante o dia, tiro o plantão durante o dia e ele tira o plantão da noite. E quase todas as vezes que eu estou agendado, sempre acontece um imprevisto de eu sair tarde do trabalho. Sempre liga, aconteceu um imprevisto, vou chegar um pouco mais tarde. Chegou e ia dar 7 horas. Então eu cheguei em casa rapidamente e louvamos a Deus por o Senhor ter nos trazido uma vez mais a este trabalho. Pastor Olavo, eu não posso dizer um não para este homem, né? Glória a Deus, tem uma consideração muito grande, respeito, né? De muitos anos, né? Trabalhou junto com a gente muitos anos e vasos que temos esta consideração, este respeito, a gente fica sem, não tem como dizer um não para um homem desse, né? Algumas vezes a gente desmancha até a agenda que está previsto, não que está marcado, mas que está previsto algumas agendas, previsto para visitar alguns pastores amigos meus, e às vezes a gente deixa para atender a este ministério. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Olavo, nosso irmão Jefferson, e as irmãs que trabalham junto neste ministério para a glória de Deus, né? Abra sua Bíblia ao livro de Hebreus capítulo 12, 2 versículos para a nossa meditação nesta noite, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1 e o 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo de número 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Ficamos com este com o tema-chave nesta noite, olhando para Jesus. Sabemos, meus queridos e amados irmãos, que muitos têm dificuldade de gravar, de memorizar uma mensagem de 30 minutos, de 40, de 1 hora. Muitos têm dificuldade. Eu sempre gosto de focar a um tema que seja 5 minutos, 10, 20, 30, 1 hora, mas eu sempre tenho um costume de focar a uma palavra que venha martelar a nossa mente durante a noite, a semana. Glória a Deus. E Deus nos traz a esta mensagem nesta noite, que você leve para a sua casa, a este tema, olhando para Jesus. É interessante, meu querido pastor Olavo, interessante, meus queridos e amados irmãos, que o escritor Hebreus, ele relata a esta passagem com muita ousadia e com muito cuidado e conhecimento. Quando o escritor Hebreus, narrando ao capítulo de número 12, ele diz: a perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Porque, irmãos, que o escritor aos Hebreus, ele chega a relatar a este assunto de tão importante no tempo do escritor Hebreus para a atualidade, para o tempo de hoje. Ele fala de lutas, ele fala de provações, fala de tempestade, fala de dificuldades,
Agora, interessante, irmãos, o escritor Hebreus, ele tinha uma intimidade tão grande para com Deus, quando ele chegou a escrever, sendo usado por Deus, ele não estava escrevendo e servindo a Deus neste momento, não estava bom. A situação que o escritor, neste momento, no tempo que ele estava escrevendo, sendo usado por Deus, a vida dele não estava tranquila, não estava uma maravilha. No momento que ele estava escrevendo essa experiência, ele estava passando por provações, por perseguições, por luta, mas nada disso impediu dele relatar sua intimidade para com Deus e dizer: eu olho somente para Jesus. Aleluia! Mas porque, irmãos, ele chegou a relatar olhando para Jesus. Interessante que no versículo de número 1 do capítulo 12, ele diz: portanto nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Ou seja, ele estava dizendo: aonde eu estiver, eu estou sendo um espelho. Aonde eu estiver, alguém está olhando para mim, alguém pode me apontar e dizer: você serve a Deus, você não serve. Através do testemunho deste homem, ele estava relatando e dizendo: aonde que eu estiver, eu estou dando testemunho das grandezas, soberania, do poder, da majestade